Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Tríade Trance. Eu sou o Fernando, DJ e produtor do projeto Atma 1. E hoje estou aqui para falar com você, produtor, que muitas das vezes não tem muito tempo para produzir. Às vezes porque você precisa cuidar de uma família, cuidar da casa, ou porque você tem um trabalho fora a música, né? E acaba sobrando um pouco tempo para produzir. Então existem algumas ferramentas do Ableton que vai facilitar o nosso workflow, vai facilitar a nossa dinâmica de trabalho dentro dele, tá? E eu vou dar essas diquinhas hoje aqui para você. Vamos lá? Então, eu tô aqui com o Ableton já aberto. Vamos começar aqui pela lateral, nessa parte de Collections. Essa parte de Collections, para mim, é uma das melhores áreas que tem dentro do Ableton para a parte de organização, porque aqui você consegue renomear e classificar vários synths que você utiliza no seu dia a dia. Então aqui eu coloquei como synth sintetizadores, então todos os sintetizadores que eu utilizo, EQ, equalização, mods tem alguns diferentes como transiente, mid madness, que para criação de midi e tudo mais. Parte de espacialidade, coloquei a parte de delay, reverb, paneamento, onde eu abro a parte estéreo dele, né? Também em tools, que seriam ferramentas. Eu coloquei, por exemplo, meu Gatekeeper, Looperator, LFO Tools, Guitar Rig e algumas outras coisas que eu gosto de utilizar aí no meu workflow. Então essa área toda aqui, ela é interessante para você conseguir organizar os seus plugins para toda vez que você precisar utilizar um plugin, você não ter que abrir, procurar onde vai estar, em qual pasta que vai estar. Então aqui você consegue, clicando com o botão direito, escolher todas as cores que você quer aqui. Então você pode colocar mais do que uma cor, tá? Só que eu acredito que fica melhor cada um em um, como se fossem pastinhas, né? Então eu tô colocando cada um dos sintetizadores dentro de uma pastinha diferente. Então eu acredito que fica muito mais fácil, mais prático, tá? Pra gente visualizar. E aí você consegue organizar da melhor forma possível para você aí. Caso você não esteja vendo essa seção, existe aqui em cima, ou aqui ó, nessa parte de categorias, esse botão escrito Edit. Então, quando a gente clica em Edit, ele vai aparecer aqui para mostrar ou não as caixinhas, tá? Às vezes pode ser que esteja tudo tirado, assim, né? Sem a marcação. Então, você não vai conseguir verificar mesmo que você coloque aqui a cor que você queira, tá? Então, vem aqui na parte de Edit e habilita, tá? Aproveitando essa parte do Edit, aqui nas categorias tem algumas partes que eu não utilizo tanto. Isso faz com que fique muito cheio, né? Essa barra lateral e faz com que eu não seja tão objetivo. Então, eu retirei algumas coisas aqui que eu acredito que não é tão utilizável para mim dentro do meu workflow. E aí fica assim muito mais fácil e muito mais prático, tá? Outra parte que é muito importante é aqui a questão dos seus samples. Então, como que a gente vai organizar e acessar os nossos samples de uma forma mais prática e rápida? Aqui você tem como adicionar uma pasta. Então, o ideal é que você organize os seus samples. Claro, muitas das vezes a gente tem muito sample e é muito mais difícil de organizar tudo, porém é importantíssimo essa parte, porque isso vai fazer com que você seja muito mais rápido e muito mais objetivo na hora que você estiver produzindo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha pasta. Dentro da minha pasta eu já selecionei alguns samples. De todos os samples que eu tenho dentro do computador, eu fui selecionando alguns que eu gostaria de utilizar e tudo mais. Isso faz com que eu seja mais prático. E aqui nos mais usados, por exemplo, eu tô criando ainda, não tá completo, mas eu já comecei pelo Kick Bass, que aqui dentro tem todos os kicks e todos os bass que eu já utilizei em outras tracks. Então eu já finalizei o bass, eu vou lá, eu crio ele, pego ele do MIDI, né, ali, transformo em áudio, e do áudio eu salvo ele numa pasta, renomeio e tudo mais. E aqui eu tenho acesso a qualquer um dos bass que eu já utilizei em outras tracks. Isso facilita muito o workflow. Porque muitas das vezes eu não tenho que ficar sintetizando tudo de novo, tá? Isso faz com que eu já, jogando ali no projeto, eu já consiga adiantar o meu processo, mesmo que depois eu venha a mudar esse bass, mudar esse kick, não tem problema, mas pelo menos o processo inicial ali eu já consigo adiantar. Tá? Então é importantíssimo você ter aí alguns snares, hi-hats e baterias que você já utiliza, que você gosta de utilizar, fica muito mais fácil. Então aqui, por exemplo, em loops, eu tenho loop de percussão, loop de viradas de bateria e assim por diante, tá?
Isso daqui você faz dentro do seu computador mesmo, tá? E aí você só vem aqui adicionar folder e aí você coloca a pastinha aqui. Então eu tenho algumas, né? E uma delas que também eu acho crucial, também mais uma dica para vocês, é essa de projetos. Então essa minha de projetos é onde eu tenho todos os projetos das minhas músicas, tá? Aqui dentro fica muito mais fácil de eu conseguir selecionar um projeto. Por exemplo, eu posso vir aqui no meu álbum e eu posso pegar algum projeto cru que eu tinha aqui e jogar lá dentro algum pedaço, algum sample, algum sintetizador, alguma coisa que eu já utilizei em alguma outra música. Fica muito mais fácil, tá? Fica muito mais prático, porque eu não preciso ir lá, jogar, criar em sample, salvar numa pasta e colocar no meu projeto. Eu posso vir aqui, pegar uma das músicas que eu já fiz, pegar todo um grupo, por exemplo, de arpejo e tudo mais, jogar aqui e selecionar, mudar aquela síntese para conseguir encaixar melhor na música nova que eu estou fazendo. E isso faz com que eu consiga reciclar alguns timbres já feitos. Então eu não preciso fazer todo o processo de novo de sintetização. O próximo passo que eu acho crucial é quando você vai criar um novo áudio ou um novo MIDI track, você consegue já deixar ele pronto para aquela forma que você já costuma utilizar. Então, por exemplo, se eu já costumo utilizar um equalizador, eu posso simplesmente vir aqui, e no meu caso eu já deixo o meu MIDI clip com um equalizador dentro, então ele tem aqui já cortado nos 250. Claro que não é regra, não preciso utilizar isso sempre, eu posso simplesmente tirar, mutar ou mudar ele, mas todas as vezes que eu vou criar um MIDI, ele já vem aqui com menos 8 dB de volume e também com um equalizador. Como que eu faço isso, tá? Por exemplo, eu quero começar também com um limiter. Então, eu joguei o limiter aqui, eu clico com o botão direito nele, Save as Default MIDI Track. Então, toda vez que eu abrir um novo MIDI clip, ele vai entrar já com o limiter e com o EQ e a cor, tudo que eu selecionei já. Tá? Isso facilita também, porque muitas das vezes todas as vezes a gente tem que ir lá pegar o equalizador, pegar um limiter, pegar um compressor, pegar o sintetizador que mais usa e tem que ficar jogando. Então é muito mais fácil. Putz, eu já utilizo o Serum, já jogo o Serum aqui também. Então toda vez que você abrir um MIDI clip novo, já vai vir com o Serum, tá? Outra coisa que vocês podem perceber aqui, que toda vez que eu crio um áudio ou MIDI novo, ele vem na cor branca, tá? Por que eu faço isso? Isso facilita porque na minha organização, eu gosto de ir pintando as cores, né, dos canais conforme eu vou finalizando eles. Isso facilita para mim visualizar de uma forma mais rápida aquilo que eu deixei de mexer, que eu não terminei ainda, que está inacabado, ou aquilo que eu já finalizei. Então, você pode arrumar essa configuração vindo aqui na Opções, em Preferências, e aqui em Preferências, na primeira opção, Look Fill. Nessa Look Fill, você vai ter essa região aqui. Então, esse Auto Assign Track Color é que ele vai colocar uma cor automática toda vez que você criar um novo MIDI ou um novo áudio, tá? Aí você pode deixar desligado. Na cor padrão eu coloquei branco. Eu gosto do branco porque para mim é uma cor neutra e aí depois eu vou dando as cores que eu gostaria para aquele canal. Porém, você pode colocar a cor que você quiser, tá? E aí eu coloco aqui Track Color e aqui também em Off, tá? Isso faz com que todas as vezes que eu criar um novo, ele vai vir na cor branca e é muito mais prático e fácil para eu organizar depois. Outra coisa importantíssima é a gente criar templates. Então, muito mais fácil você chegar aqui e já ter tudo o que você gostaria dentro do seu projeto. Por exemplo, normalmente o Ableton ele vem a 120 BPM, ele vem com 2 MIDI, 2 áudio e tal. Então, como que eu faço para começar o meu projeto já com os grupos prontos, por exemplo? Então, aqui na barra lateral eu tenho uma categoria de templates. Esse é a partir do Ableton 11, tá? Que eles instalaram essa funcionalidade e ajuda demais para você começar uma nova música ou para você ter vários templates diferentes. Por exemplo, você quer gravar alguma coisa, você quer utilizar algum MIDI, você consegue já deixar ele pronto. Então eu tenho alguns já prontos aqui, por exemplo, esse Looper Test. Então eu vou abrir ele, em 2 cliques eu abro ele. Eu não vou salvar isso daqui porque não tem nada que eu gostaria de guardar.
Mas aqui, assim que eu abri esse looper test é um teste que eu estava fazendo com alguns instrumentos, onde eu criava loops, né, através do microfone, criava 3 canais de loops aqui. Então eu poderia pegar uma flauta, pegar um violão e ir criando alguns loops diferentes. Porém, quando eu clico aqui em MIDI, você verifica aqui na lateral que já está tudo setado, já está tudo arrumado. Então, quando eu plugo o meu MIDI, por exemplo, eu tenho uma Akai aqui, eu gostaria de utilizar ela toda vez. E aí eu vou ter que ficar remapeando todas as vezes? Não. Você pode simplesmente mapear ela uma vez e criar esse template. A partir desse momento, toda vez que você abrir esse template, ela já vai estar mapeada, tá? Isso facilita muito, muito mesmo o workflow no dia a dia. Outra que eu tenho aqui também é o New Track Model. Esse já é o modelo 3 já, que eu fui adaptando com o tempo. Então, toda vez que eu vou começar uma música, eu já coloco em algumas características aqui. Então, eu já tenho todos os grupos que eu costumo utilizar, tá? A forma de organização que eu gosto de utilizar. Os volumes médios que eu deixo máximo, né, desse grupo. Então, o máximo que cada grupo vai ter, eu deixo o volume aqui já setado, né? Para eu sempre lembrar aonde que eu tenho que deixar o máximo. Então aqui no meu master, por exemplo, eu já tenho um Span Plus, onde ele já está setado para o meu kick, para o meu bass e para minha bateria de formas independentes. E aqui ele já vai começar em 142 BPM, já está com tudo marcado, que eu gosto dessas marcações também para eu conseguir visualizar melhor a minha construção, o meu arranjo. Então já está marcado aqui mais ou menos até 8 minutos, que é uma média de track que eu gosto de fazer. Então essas coisas vão agilizar e muito o nosso processo. E para a gente criar esses templates, a gente cria um projeto normalmente, arruma do jeito que a gente gostaria. Por exemplo, aqui já está tudo arrumadinho, tudo bonitinho do jeito que eu gostaria. Eu venho aqui em File e aqui existe o Save Live Set as Template. Então toda vez que eu criar um template, eu consigo salvar aqui, renomear ele do jeito que eu gostaria, e todas as vezes que eu entrar em templates, ele vai estar aqui já a opção para mim para utilizar ele. Então temos aqui mais um. Caso você queira todas as vezes que iniciar o Ableton já vir com esse template, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa, criou o template, vir aqui em File e Save Live Set as Default Set. Então toda vez que você abrir o Ableton, ele já vai vir exatamente desse jeito que você deixou. Outra coisa que eu criei aqui também, que é uma forma simples, tá? Para você fazer, por exemplo, uma mix. Então, eu estava fazendo um álbum, estávamos fazendo um álbum, e dentro desse álbum, eu gostaria de deixar tudo mais ou menos soando próximo. Então, eu tinha ali eu tenho uma base de mix, eu criei um hack de mix, onde dentro desse hack de mix eu já coloquei alguns parâmetros. Então, quando eu criava um novo sintetizador, eu utilizava um sample de fora, eu jogava já esse hack, e dentro desse hack eu já tinha alguns parâmetros já pré-selecionados, então ficava muito mais fácil. Eu não precisava refazer todas as vezes, eu não precisava cortar frequências, colocar limiter, compressor, saturar, eu já tinha tudo pronto ali. Então, isso daqui é muito facinho de fazer, você consegue criar o seu hack diretamente aqui embaixo, né, nessa parte de efeitos, e assim que você finalizar o seu hack, você consegue salvar. Então eu estou abrindo aqui o meu para vocês verem. Você percebe que já abriu aqui o Saturn, o limiter, um equalizador, um knob para dar mais brilho. Então aqui eu tenho todo o hack já montadinho, com algumas coisas que eu gosto de utilizar, alguns parâmetros que eu gosto de visualizar. E assim que eu terminei esse hack, eu fui jogando todos os elementos aqui dentro, você vem e coloca em salvar. Aí salvando aqui, ele vai direcionar já para você aqui, tem um nome que ele vai mostrar para você. E aí você só clicar com o botão direito e colocar onde você gostaria de visualizar ele aqui dentro das collections, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Então, quando eu entrar aqui nas collections, eu já vou ter ele aqui mais prático, mais rápido, e isso ajuda muito para a gente ser mais objetivo. Outro ponto importantíssimo é você conseguir entender os atalhos que tem dentro da DAW que você está utilizando. No caso do Ableton, existem vários atalhos que vai facilitar muito a criação de novos canais, por exemplo. Então a gente tem aqui, por exemplo, Ctrl T para criar um novo áudio, Ctrl Shift T para criar um MIDI track. Aí, bom, criei um MIDI. Aí eu quero criar um MIDI aqui, Ctrl Shift M, criei um MIDI.
Esses atalhos facilitam muito o nosso workflow. E aí, o próprio Ableton já dá aqui algumas opções. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, nessa barra de cima, já aparece alguns atalhos que a gente tem aqui, tá? Só que existe um lugar 1000 vezes melhor para a gente verificar isso, que é no próprio site do Ableton Live. Então, aqui tem essa parte toda de keyboard. Então, tem todos os keyboards que tem dentro do Ableton que vai facilitar. Aqui tá tudo em inglês, se você não manja tanto do inglês, não tem problema, é só colocar para traduzir. E aqui você consegue verificar todos os hotkeys que tem, todas as formas mais práticas de utilizar o seu teclado para adiantar aí o seu workflow. Aqui tem tudo que você vai precisar. Então, é importantíssimo dar uma lidinha aqui, dar uma olhadinha. Isso vai agilizar muito o seu processo, vai fazer com que você utilize as duas mãos, não só o mouse, né, clicando nos botões, mas também o teclado. Então você utiliza as duas mãos, isso vai facilitar bastante. E é isso aí, pessoal. Espero que você consiga, com essas dicas, ser cada vez mais produtivo. Espero ter ajudado. Se você conseguir colocar pelo menos algumas dessas em prática, eu tenho certeza que o seu workflow vai melhorar muito. Você vai conseguir ser muito mais prático, muito mais objetivo. E realmente a ferramenta está aí para a gente conseguir utilizar ela da melhor forma e não ser travado pelo seu processo criativo, né? Muitas das vezes a gente não vai ter tempo. Putz, eu não tenho tempo nem para produzir. Vou ter tempo de arrumar sample, de arrumar isso tudo, fazer template. Mas aí que tá. Muitas das vezes a gente senta na frente do computador e não tem toda aquela criatividade que a gente gostaria. Aproveita desse momento. Aproveita daquele dia que você não tá se sentindo tão bem para produzir, não está se sentindo tão criativo. Aproveita desse momento, senta, coloca a casa em ordem, que eu tenho certeza que quando você estiver no ápice da sua criatividade, essas dicas vão te ajudar bastante. Fechou? E isso aqui é o básico do básico dentro do Ableton. Isso só vai facilitar um pouco o nosso dia a dia. Porém, se você quer avançar um pouco mais, quer aprender um pouco mais, quer ir a fundo, não só dentro do Ableton, mas também em discotecagem, parte de marketing para DJ, produtor musical, a Tríade Trends tem uma comunidade incrível. A gente vai deixar os links aqui na descrição para você se inteirar de tudo que tem dentro da Tríade, para você poder fazer parte também dessa família. Fechou? Então, até a próxima. Tchau, tchau.